Olá, aqui é Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E hoje a gente vai pensar um pouco sobre essa questão de que tudo é passageiro, né? Tudo é transitório, como no texto do Freud de 1916, que se chama A Transitoriedade. Num dia de verão muito bonito, Freud e um amigo poeta, um jovem poeta, porém já famoso, estavam caminhando, observando a natureza, a cidade, a beleza das coisas, das artes, do cenário em geral. Mas esse amigo do Freud, ele não observava as coisas de uma forma alegre, entusiasmado, né? A beleza das coisas. Ele olhava a beleza, admirava, ficava, nossa, né? Com uma contemplação, porém com um certo tom pessimista, com lamentações, porque toda essa beleza do verão iria acabar no inverno. Então, para ele, é como se aquela beleza fosse algo em vão, né? Puxa vida, né? Tudo isso vai se acabar, do que adianta? Então, ele olhava com uma certa lamentação, com um certo pessimismo no olhar, já que tudo vai acabar, né? Então, as coisas não têm valor, né? Não vale nada, porque isso já vai acabar. Então, Freud diz que nós temos duas saídas, né, psíquicas quando a gente pensa sobre isso, de que tudo é transitório, de que tudo é passageiro, né? A primeira saída é a gente pensar como esse amigo dele, né, que perde o encanto pelas coisas, que não se permite admirar profundamente porque sabe que vai acabar. Então, é como se aquilo não valesse muito a pena. Ou lutar contra esse sentimento de ser transitório, de ser passageiro e ir contra a passagem do tempo, tentar congelar as coisas, né? Essa tentativa de congelamento do tempo, impedir que o tempo passe e que nada acabe, que nada termine, né? A gente pode pensar em vários sentidos, né? Inclusive nessa questão do envelhecimento, por exemplo, né? Quem nunca pensou ou quem nunca fez um procedimento, né, de beleza, de usar um creme para a pele que promete mil coisas, a gente tenta às vezes, né, congelar realmente a passagem do tempo, mas isso pode chegar num nível que adoece. Então, essa exigência de imortalidade para Freud é um sintoma nosso, né, dos nossos desejos que não pode reaver ali com o valor da realidade. Só que ele diz que aquilo que também é doloroso, saber que vai acabar, também é verdadeiro, né? É uma coisa verdadeira e por isso também muito bonita. Inclusive, ele contesta esse amigo dele, dizendo o seguinte, né? Que, olha, justamente porque tudo passa, né? Essa transitoriedade é que existe beleza em tudo, que o nosso olhar precisa estar atento, né? Preciso valorizar, né? Ele não vê como um desvalor a questão de que tudo passa. Então ele contesta dizendo, né, que o belo não vai ser desvalorizado porque o tempo passa, porque vai acabar. Muito pelo contrário, significa mais valorização. Né? Valor de transitoriedade é valor de raridade no tempo. O Freud disse isso, que justamente por ter um tempo limite, isso aumenta o valor das coisas. Ser passageiro, ser transitório, não vai tirar a alegria que é, né, da juventude, da beleza, da natureza, por exemplo, né, da vida humana. A gente sabe que tudo vai passar, mas isso não pode retirar a nossa alegria de viver, né, a alegria de que tudo nos proporciona, do que nós temos no aqui e agora. Inclusive, quando ele fala da beleza da natureza, porque ela sempre volta após ser destruída pelo inverno. Isso até lembra aqui esse momento de Sakura, de primavera aqui no Japão, que você vê tudo florescendo, tudo muito bonito e que realmente, né, é este retorno após aquela beleza ter sido destruída pelo inverno. E Freud continua, esse retorno pode ser também muito bem considerado um retorno eterno, quer dizer que este é um ciclo que vai continuar se repetindo, nunca vai acabar. Se a gente pensar, né, na natureza, a beleza da natureza sempre volta. E em relação ao nosso tempo de vida, né, a gente vê desaparecer ali a beleza do nosso rosto, do nosso corpo, no curso da vida, o envelhecimento, mas essa brevidade da vida acrescenta mais um encanto. Então é só uma vez que você é bebê, né? É só uma vez que você tem 10 anos, que você é criança.
É só uma vez que você é adolescente, é só uma vez que você é um jovem adulto, ou um coroa, uma pessoa, né, que já tá ali na meia-idade, e é só uma vez também que você vai ser idoso, que você vai ser velhinho, velhinha. E o Freud disse que se existisse uma flor que florescesse apenas uma noite, ainda assim nada lhe roubaria, né, a beleza, mesmo que fosse só uma vez. Que a gente não pode apreciar as coisas de acordo com a limitação do tempo. E mesmo que a gente um dia não exista mais na Terra, não existam mais seres humanos, não exista mais nada, ainda assim, né, o valor de tudo quanto é belo e perfeito é determinado por seu significado para a nossa vida emocional. Não precisa sobreviver a ela, não precisa sobreviver a nossa vida, assim, no nosso tempo limite. Então ele fala que independe da duração absoluta, mas precisa fazer sentido, né, para a nossa vida emocional. E que às vezes pensar que a beleza é transitória pode trazer aquela sensação antecipada de luto, né, pela ruína, de que tudo vai acabar. Ele diz que a nossa psique recua de uma forma instintiva diante de tudo aquilo que parece doloroso. Então Freud pensa que isso também tem a ver com esse luto antecipado, né, que a gente vai perder, que as coisas vão embora, que tudo vai se acabar, né, esse pessimismo que o amigo sente, né, essa lamentação, é porque sabe, né, que é doloroso ter certeza de que as coisas acabam. E o Freud diz que esse luto não é para sempre também, né, que o processo de luto, esse estado de luto por uma perda, a gente tem um tempo. Por mais doloroso que seja, ele acaba naturalmente. Então você renuncia a tudo que perdeu, até a uma certa parte de si, e depois, pouco a pouco, né, em doses homeopáticas, você vai retornando para a vida. Você vai se percebendo. Como era também o tempo de guerra, né? O Freud termina o texto falando: reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. Quer dizer que essa destruição, essa lamentação desse amigo também talvez tinha a ver com o contexto da época. Que você supera aquele luto de ter perdido tudo, né? Mas que algo, às vezes, sobreviveu. Mas pensando nessa parte que ele diz sobre tudo ser transitório e nós temos duas saídas psíquicas para lidar com isso, geralmente, as nossas neuroses nos convidam a pensar de duas formas, né? Hoje a gente vai ter essa visão mais pessimista, como amigo do Freud, com lamentação, ao invés de observar a beleza de tudo, né? Da natureza e da vida humana e tudo que nos rodeia, nosso cenário, né? Com um entusiasmo, uma alegria, né? A gente pode simplesmente ver como ele, né? Já se lamentando porque tudo passa e tudo acaba, ou podemos tentar combater este tudo passa e não deixar passar, ou tentar lutar ao máximo, mas isso também vai nos deixar adoecidos emocionalmente. Ou podemos pensar que justamente porque tudo passa é que vale a pena prestar atenção em tudo e dar valor, né, para as coisas, exatamente pelo tempo limite que tudo tem, de que de repente é só uma vez que isso está acontecendo, e dar valor para cada momento. E podemos até sentir um certo alívio nessa questão de tudo ser passageiro, porque inclusive as dores, as tristezas, as coisas ruins, elas também têm um tempo limite. Uma hora isso também precisa ir embora, não é permanente, não é definitivo, né? A vida está em movimento, está em aberto. E como é importante a gente pensar sobre isso, em deixar as coisas fluírem, já que a gente não consegue, né, acelerar essa passagem do tempo e muito menos congelá-lo, né? A gente não consegue parar o tempo, impedir que as coisas aconteçam. Mas o que eu acho mais bonito nesse texto do Freud é justamente essa frase que ele diz: valor de transitoriedade é valor de raridade no tempo. Quer dizer, é a limitação do tempo que faz com que o belo seja tão precioso. Né? Sempre me lembro disso quando me deparo com essas belezas da vida, da natureza, dos relacionamentos, de tudo que é tão bonito. Tudo que é belo tem o seu próprio tempo
e justamente por isso merece ser contemplado. Tudo é passageiro, né? Valorize cada detalhe e cada momento do seu aqui e agora, porque mesmo que você volte no mesmo lugar, né, o ano que vem, digamos aqui, nessa questão da época de Sakura, a gente vê florescer, a gente vai todo ano, é como se fosse um ritual, mas nunca vai ser igual, né? Sempre vai ser diferente. E que bom também que tudo passa. Isso significa que a gente está em movimento, né? E que as coisas não estão definidas, né? Nada é permanente, tudo é movimento. Então o vídeo de hoje é sobre esse tudo é passageiro. Eu fico por aqui. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e um abraço, até a próxima.